Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um diretor que eu particularmente acho um cara muito bom no que faz, que é o Edgar Wright. Lembrando que você está ouvindo a versão do YouTube, então se quiser ouvir a versão do Spotify, Deezer e outros aplicativos, clica lá. Efraim Fernandes aqui, e que nem o Edgar Wright, eu também gosto de corneto. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Rony, ADM lá da página Bunker Crítico. E cara, é um prazer vir aqui falar de um dos meus diretores favoritos. É um dos primeiros que eu assisti a filmografia inteira. Fala galera, Rafael Teodoro na área e We Are The Sex Bomb Bombs! 1, 2, 3, 4! Galera, então assim, vai rolar spoilers, obviamente, da filmografia do Edgar Wright. E não sejam como eu, né? Porque eu tô aqui fazendo essa gravação sem eu ter visto todos os filmes. Eu não me preparei como um todo, então eu tô aqui no improviso, mas vamos lá. O que eu acho muito legal nesse diretor é que ele é declaradamente um fã de cinema. Você vê que ele tem uma bagagem cinematográfica cultural muito grande. Ele, quando era garoto, né? Ele fazia aquela coisa de uma ideia na cabeça, câmera na mão, basicamente era isso, né? Ele fez coisa amadora lá no início, e foi na época que ele foi encontrando o jeito dele de fazer cinema, encontrando ali a assinatura dele, encontrando ali todas aquelas coisas que fazem os filmes dele perceptíveis. Ele fez a trilogia Corneto, né? Que tem esse nome porque em cada filme dele, né? Nos 3 primeiros, né? Tinha essa coisa do corneto, aparecia essa brincadeira toda que é todo mundo quase morto, chumbo grosso e heróis da ressaca. Cara, eu gosto muito do início dele e, tipo, uma coisa que eu noto na filmografia dele é essa identidade visual e, tipo, narrativa que ele tem. Porque é um diretor muito autoral e, como você falou, ele tem uma bagagem cinematográfica e da cultura pop em geral muito ampla, velho. Porque, mano, vai muito além de, tipo, só trejeitos de câmera ou de, tipo, montagem ou inserção de músicas, é tudo, é um combo, tá ligado? Tudo dialoga perfeitamente bem. E, cara, você puxar logo a trilogia do Corneto, eu acho fantástico, porque é os primeiros filmes dele, praticamente. E, cara, é muito bom, velho. É muito bom, porque um dos filmes que eu mais gosto dele é o Hot Fuzz, que é o Chumbo Grosso. E eu acho muito foda como ele pega coisa que a gente é do conhecimento geral de filme de ação, põe comédia, põe ultraviolência e faz funcionar muito bem, velho. É um filme tão rápido, tão elétrico que você não vê o tempo passar, mano. E, tipo, eu sinto que a trilogia como um todo eu sinto um pouco de desgaste no último, no Heróis de Ressaca, mas é porque eu acho que o tema que ele escolhe, o tema não, o gênero que ele escolhe pra encerrar a trilogia, ficção científica, e meio que a gente já tinha visto o auge dele. Pra mim, o auge dele é, porra, velho, o que ele fez no primeiro filme de estúdio, Todo Mundo Quase Morto, cara, é matando zumbi ao som de Queen, velho, é muito bom. Mas o que ele faz ali e no Hot Fuzz, velho, eu acho que chegar no terceiro filme que encerra a trilogia seria um pouco complicado. Mas, cara, pra mim ele entrega muito. E eu não sei se vocês sabem, velho, uma coisa que fez ele querer fazer cinema, que deu o insight, deu o time dele querer, a vontade, foi um documentário que ele viu sobre o primeiro Evil Dead, velho. Foi um documentário que ele viu falando dos bastidores, de como foi o processo do filme, e, tipo, acendeu aquela vontade nele. E eu acho que faz muito sentido ser um filme como o do Sam Raimi lá no início de carreira, ser o filme a moldar a capacidade dele de fazer cinema, porque, mano, você vê que tem muita referência, você vê que tem muita, tipo, identidade visual, identidade narrativa, velho. Cara, a gente vai falar do filme dele mais recente, mais pra frente, que eu não sei se todo mundo viu na gravação, mas, cara, parece que é outro diretor, velho, porque esse diretor do início de carreira aqui, do Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso, até o Herói de Ressaca, não parece ser o mesmo cara que faz o novo dele, que eu esqueci o nome agora. Lembra aí o nome que eu esqueci? É o Sobrevivente. O Sobrevivente. Velho, parece que não é um filme nem do Edgar Wright, nem uma adaptação do King. Cara, é bizarro, velho, é bizarro. Mas vamos deixar pra falar disso mais pra frente. E me digam aí o que vocês acham do diretor também, porque, cara, eu sou fascinado por isso. Você deu uma característica aí, Rony, do Edgar Wright, que é o que mais me chamou a atenção, porque ele é um dos poucos diretores que sabe usar muito bem a música ao seu favor. Eu lembro que isso eu vi com o Scott Pilgrim, eu acho que o primeiro filme consciente do Edgar Wright que eu vi foi Scott Pilgrim. Eu já tinha visto Tá Todo Mundo Quase Morto, mas eu não, assim, não conhecia o diretor, não me importava com o diretor. Foi até um amigo meu que me apresentou, pô, o filme é legal e tal, eu peguei e assisti, mas assim, sem saber quem era Edgar Wright, né? E aí, depois eu vi Scott Pilgrim, eu fiquei, assim, apaixonado por Scott Pilgrim, porque aquela coisa de videogame e o som ali das lutas e, meu Deus, aquela coisa absurda, visualmente, assim, batendo na tua cara.
história. E aí eu lembro que anunciaram que ele ia ser o diretor do Homem-Formiga, né? Tu vê que tem muita coisa do Homem-Formiga que é do Edgar Wright, do primeiro filme, inclusive as cenas lá do Michael Pena, né? Que é o amigo engraçado lá do Scott Lang, né? Aquele que fala e aí enquanto ele tá falando, contando a história, aparecem outros personagens dublando ele assim por cima. Aquilo ali, cara, é a assinatura clara do Edgar Wright, sabe? De fazer aquelas coisas sincronizadas. E aí eu fui ver, aí eu, caraca, esse filme é dele. Aí eu fui ver Todo Mundo Quase Morto, fui ver a trilogia do Corneto completa, né? Mas, assim, Scott Pilgrim foi o filme que me fez ser apaixonado por Edgar Wright. E o filme que me fez ter, usando o termo nerd, né? Orgasmos nerd, aquela coisa assim, mano, foi Baby Drive. Porque quando ele bota toda a música sincronizada com as balas, com o tiroteio, eu falo, cara, não pode. Ele não fez isso, ele fez. Entendeu? E aquilo ali, o filme é repleto de coisas de metrônomo, de música, sincronizado com a ação, e aquilo ali é um absurdo, cara, de bem feito. Se eu não me engano, as músicas que tocam no Baby Drive, velho, elas têm todas a mesma duração, porque para as cenas dialogar, conversar uma com as outras, ter o mesmo tamanho. E eu acho isso bizarro, velho, porque, cara, como que o cara pensa tudo isso e faz funcionar? Porque, mano, demanda muito tempo, muita precisão. E como você falou, tudo conversa entre si. Agora, falando aqui especificamente do Scott Pilgrim, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi dele, e eu tenho que te admitir que não curti tanto na época. Tanto que recentemente eu reassisti a filmografia dele pra essa gravação, e eu até gostei mais. Só que aqui, cara, eu vou ter que dar uma de Tarantino, velho, e ser um cuzão, porque, cara, eu não gosto da interpretação do Michael Cera nesse filme, mas não muito da interpretação, eu não gosto do que ele representa nesse filme, porque, mano, o cara é um magrelo igual eu, o cara só falta óculos e o cara é o maior pegador, velho. Pra mim não faz sentido. Só que, beleza, eu entendo que é uma adaptação de quadrinho, eu entendo que pra ser uma parada mais disruptiva, uma parada mais não tão pé no chão. Mas, velho, quando eu vi a primeira vez esse filme, eu não consegui, velho. Porque, como você falou, tem um monte de recursos visuais e narrativos, mas, tipo, eu achei um pouco forçado, mas isso na época. Eu reassistindo agora, ele foi muito mais assertivo pra mim, eu gostei muito mais. Só que ainda a interpretação do Michael Cera, velho, não sei, não me convence. E eu não sei se vocês compactuam com essa ideia, mas pra mim, se fosse outro cara, cara, mas assim, é porque na minha concepção, assim, como você falou, né, é baseado em quadrinhos, né? Também é a ideia da jornada pro herói dos videogames, sabe? É literalmente, você tem 7 chefões do mal, né? 7 ex, e você vai lutar contra eles. E pra isso, assim, não tem que ser um estereótipo musculoso ou um cara que vai te entregar uma baita atuação, sabe? É também pra fazer referência ao nerd clássico, entendeu? Só faltou óculos. É porque o Scott Pilgrim do HQ não tem óculos, né? Mas qual é o símbolo do nerd, né? É assim, o estereótipo do nerd. É o cara desajeitado, meio magrelo, com óculos, cano encurvado e com a mochilinha nas costas. O que a gente na adolescência, né, quem cresceu nos anos 80, 90, era o CDF. Então o Scott Pilgrim é muito disso, sabe? Ele tem o inalcançável, que é a garota e tal, que é a Ramona, que é a garota que mexe com ele porque tem cabelos coloridos, e todo mundo que foi adolescente já se apaixonou por uma garota meio rebelde, descolada. Só que assim, eu acho, né, o filme é muito mais voltado, e aí tirando a parte da história das HQs, tá? Pegando o filme, eu acho que o que eu mais gostei é ver ali um Tekken of Fighters misturado com aqueles jogos de arcade, sabe? De você ter que cumprir missões da esquerda pra direita, KO, sabe? Nega Scott, que é a versão dele do mal, pra poder voltar ele, aí ele pegar uma vida no meio do jogo e usar a vida no final, entendeu? E pegar moedas, e o lance de ser disruptivo, assim, pô, ele pega a moeda quando vê esse primeiro cara, conta a moeda e fala, pô, não dá nem pra pagar a passagem do ônibus, entendeu? E o filme, assim, eu não vou entrar no filme em si, porque não é de Scott Pilgrim. Cara, mas tem muita coisa maneira, cara. Se você olhar os detalhezinhos, sabe? Tu vê ali a questão quando ele luta contra o Chris Evans, né? Que é o ator de ação, aí tem os dublês, e tem uma hora que ele só tá lutando com o dublê, ele dá um soco no cara, mano, é o meu dublê, não sou eu de verdade. E pra vencer esse cara, ele usa a inteligência, porque ele não vai pra mão com ele e fala, desafio você descer aqui de skate, essa descida aqui, e ele sabe que é mortal. Então é muito mais disso. Pô, o desafio de música, ele tocando baixo, os DJs tocando lá, e cada um faz tipo Megazord,
Megazord de energia. Cara, aquilo é muito maneiro visualmente falando. Eu acho que eu entendi o que o Rony quis dizer, porque assim, o Michael Cera, eu acho que ele cai numa categoria daqueles atores que sempre parecem atuar do mesmo jeito, tá ligado? Tanto que até confundem o Michael Cera com o menino que foi lá, meu Deus, eu esqueci o nome dele, que fez o Lex Luthor o Jesse Eisenberg. Eles caem nesse espectro de parece que o cara tá interpretando ele mesmo, ele tem aquele jeito muito dele, muito particular e tal, mas eu acho engraçado isso, porque assim, a gente vê aquela visão do cara que gosta da garota, o cara que é nerdzão, o cara que é introspectivo, mas o cara faz de tudo pra querer conquistar a garota e tem cenas de luta maneiríssimas, por sinal. E, cara, o que eu gosto desse filme, apesar de ter um bom tempo que eu não vejo, essa assinatura visual, essa identidade visual que remete muito a quadrinhos, videogame, aquela coisa anos 80, as cores são lindíssimas, pô, a Ramona Flowers, as roupas dos personagens, né, o design de produção, é tudo muito bem específico, né? Quando eu penso em filme que é adaptação de quadrinho, videogame, né, a gente pensa, sei lá, por exemplo, tem o Aranha-Verso. O Aranha-Verso, ele tem uma identidade visual muito específica. Então a gente associa ele, pelo menos eu a associo, a uma das melhores adaptações de quadrinhos para cinema, por conta dessa linguagem. Eu acho que Scott Pilgrim já fez isso antes, só que a assinatura visual do Aranha-Verso é muito mais específica porque entram outras técnicas de animação ali. E, cara, eu acho legal essa coisa de misturar a fantasia com a realidade. Tem aquelas onomatopeias que lembram até o Batman de 66, que era uma série que eu gostava muito. Eu acho que a identidade visual desse filme talvez seja a identidade visual mais forte dos filmes do Edgar Wright. Por conta desses pô, e a luta vai, e aquela coisa anime, né? O fundo correndo, o cara fazendo aquilo tudo. E, cara, Ramona Flowers, cara, eu acho muito interessante essa personagem. Inclusive, tem até aqui, eu tava pesquisando aqui, existe um termo para ela, que é Maniac Pixie Dream Girl, que seria basicamente uma personagem feminina excêntrica, desapegada, estilosa, e que surge para mudar a vida de um protagonista masculino perdido. Seria a resolução dos problemas do nosso protagonista. Só que ao mesmo tempo em que ela é isso, eu acho que também isso é um pouco vazio. Isso é meio que ela é o deus, não chega a ser um deus ex-máquina para ele, mas ela é a resolução dos problemas do protagonista, sabe? E a personagem em si não tem tanta coisa, não tem tanta construção. Então, assim, é uma coisa que eu percebo dentro desse arquétipo. Mas é um filme que eu acho muito interessante visualmente e quero eu saber, cara, como é que o Edgar, qual serão os próximos projetos do Edgar Wright, porque eu gostaria de ver uma outra história de Scott Pilgrim. Eu não sei se tem, né, sequências em... A Netflix fez um desenho, né, uma animação. Que a gente já gravou, a gente falou sobre isso. Como se fosse uma continuação prequel, entendeu? É como se o filme, ele fosse literalmente o filme da história, mas como se a história corresse paralelamente, entendeu? É como assim, se a animação fosse a vida normal e o filme fosse uma adaptação da história, entendeu? A ideia que a série fez. Eu queria ver um pouco mais, um outro live action de Scott Pilgrim, ou até mesmo alguma outra história que não tenha nada a ver com Scott Pilgrim, mas que brinque com esses elementos visuais, sabe? Porque eu achei muito inventivo, achei muito criativo, eu achei original, porque eu até então não lembro de, na época, ter visto alguma coisa parecida com isso. Se tem, eu não lembrei, mas o que me chamou a atenção é isso, sabe? Essa linguagem visual que ele trouxe para esse filme. Eu achei demais, cara. E eu vi ali realmente uma veia artística, uma coisa, talvez a coisa mais original que eu tenha visto naquele momento. Eu não sei agora se tem algum outro filme naquela época, ou próximo dessa época, que tenha trago esses elementos. Talvez ali os filmes do Sin City. Mas, por exemplo, uma das cenas que eu mais gosto desse filme não tem nada a ver com onomatopeia, com videogame e tal. É a questão que eu falo da edição do Edgar Wright, né? Que é extrema. Tem uma cena que a primeira namorada dele, se não me engano, é a Knife. Se não me engano, aquela meio japonesinha, né? Digamos assim. Sim, que é apaixonada por ele, né? Isso, que ela vai bater no quarto dele, na casa dele, que é um lugar isolado do mundo, né? De Toronto, cheio de neve. Ela bate na porta, aí o Cillian, é o Cillian Culkin, né? É o Cillian Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, que ganhou até o Oscar. Ele é o melhor amigo. Muito boa. E aí ele abre e fala assim: o Scott não tá, acabou de sair. E assim, a edição, você vê que ele abre a porta, o Scott vê ela, ele encosta a porta um pouquinho, aí o dublê, né, o Scott pula da janela, aí depois, se você vê o Macaulay Culkin, né, ele mexe a cabeça um pouco pro lado, porque o Scott vai botar a mão na janela para pegar o casaco. Então, assim, é aquele tipo de edição que, cara, pô, isso aí é simples de fazer, mas é o ritmo que ele coloca. Então, ali que eu vejo, é nesses momentos que eu vejo a assinatura do Edgar Wright, sabe?
uma parada assim, tum, 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 beleza, já foi. Te contou a cena e mostra o Scott passando atrás dela depois. Um tom cômico leve, muito bem feito. E esse tipo de edição rápida é, por exemplo, que você vai encontrar lá no. Agora não sei se. Acho que é Todo Mundo Quase Morto. Que o Simon Pegg tá andando na rua e tá todo mundo morto e ele não tá vendo. Porque ele tá passando um dia normal dele. E você vê a cena dele andando no dia anterior, falando com as pessoas brincando e tal, e o caminho que ele faz, e tu vê que no dia que tá tendo a peste zumbi, ele faz a mesma coisa. Se você procurar na internet, tu vê, bota lá, Todo Mundo Quase Morto, Simon Pegg Day, alguma coisa assim. Você vai ver ele fazendo os mesmos movimentos e ali ele tá dizendo que, cara, a rotina desse cara é tão deprimente, tão corriqueira mesmo, né? Que ele não tá percebendo nada que tá acontecendo diferente ao redor dele. É uma parada simples, de movimentos que o Edgar Wright usa. Então, assim, só que no caso do Scott Pilgrim, eu vi muito mais essa mão dele, de novo, como eu falei, né? O que mais se destaca na direção dele, pra mim, é o casamento da parte de som, de áudio, com a parte de vídeo. O ritmo que ele coloca. Então, por isso que eu acho que eu gostei tanto do Scott Pilgrim por isso, gostei tanto do Baby Drive por isso, e principalmente de Todo Mundo Quase Morto, porque ele usa muito bem isso também. Chumbo Grosso também ele Não, usa bastante isso, de usar o e som a favor da história, né? era exatamente isso que eu ia dizer, de tipo, a forma que ele usa a montagem. Eu acho que a forma que ele usa a montagem, até no segundo filme dele, que é no Hot Fuzz, talvez seja até mais eficiente ainda. Porque, mano, é o segundo filme do cara, e tipo, a contextualização dele chegando numa cidade nova, que ele é um policial que ele é enviado para outro condado, por assim dizer. Cara, é uma montagem tão foda, tá ligado? Tão boa, que, cara, você diz, porra, velho, como que um cara consegue fazer tudo isso? E outra parte desse mesmo filme do Chumbo Grosso, pra mim, eu acho que o Chumbo Grosso, pra mim, é o meu favorito dele, porque eu acho esse filme 10 de 10. Mas a sequência final, o terço final, o terceiro ato desse filme, velho, é coisa de maluco. Porque, velho, além de fazer cenas muito elétricas, muito bem feitas, muito bem realizadas, muito bem coreografadas, com edição que, tipo, não te deixa perdido, você fica até desnorteado, mas perdido não, você entende toda a geografia da cena, do lugar, mas eu gosto muito das referências que ele põe nesse momento, velho, porque, cara, o Efra é um fã do filme lá do Keanu Reeves, velho, que eu esqueci o nome agora, um dos primeiros Caçadores dele, de Emoção. Caçadores Caçadores de de Emoção. Emoção. E, tipo, Filmaço. tem uma referência a isso, tem referência a Bad Boys 2. Cara, tem tanta referência nesse filme e, tipo, não é aquele negócio que é panfletário, tá ligado? Não é uma parada que você diz, botou por botar. Até parece, mas é orgânico, tá ligado? É orgânico. E outra coisa que o Teodoro falou que eu acho interessante, que eu concordo muito, é a parte da montagem pra contextualizar o pós-apocalipse, tá ligado? O início do pós-apocalipse. Porque, velho, aquele cara, o Shaun, tá tão estagnado, tá tão ferrado da vida dele, não sabe como sair daquele ponto que ele tá, que tipo, parece que é mais um dia normal, velho. É mais um dia normal e a montagem conta muito bem isso. Você vai vendo ele caminhando, as coisas vão mudando ao redor dele, mas estão iguais, que ele não percebe, velho. Isso é muito bom. É muito bom a forma que ele dialoga com você, que ele te conta isso, e a forma que, tipo, os atores entregam, o ator entrega. Que é muito bom, velho, é muito bom. Mas outra coisa que eu gosto no primeiro filme dele, que é o Shaun of the Dead, cara, as cenas de ação contra os zumbis, velho. Tem uma cena que ele tá atacando os zumbis com um monte de vinil, velho. É muito bom isso. Esse não, você não joga esse. Esse é um clássico. Aí vai, pega outro e joga no bicho e continua. E outra cena que é boa também, que envolve música, é no final, velho, no pub, quando tem um enfrentamento que tá tocando Queen. Se eu não me engano, é Queen que toca. E é muito bom, velho. Sério, esse diretor é muito foda. A montagem do Todo Mundo do Chumbo Grosso, eu acho muito engraçado. Esse filme é muito curioso pra mim, porque é o seguinte: ele tem aquela coisa do policial, como você falou, que chega na cidadezinha, a gente tem toda a construção para ele conhecer o lugar, ele é um policial Caxias e tal, não sei o quê, e tem aquela coisa que há um culto ali, né? Tem uma coisa meio de filme de terror, né? Que tem uma força ali agindo na cidade, que é uma sociedade secreta e tal. E eu acho muito legal a montagem e a edição desse filme, porque ele brinca com coisas tipo, como você falou, né? Bad Boys, com a câmera rodando, é o lance do Caçadores de Emoção, do cara correndo, ele cai, ele se machuca e dá o tiro pro alto. Porra, tem uma cena, cara, que tipo assim, ele tá correndo, eu não sei se é nesse filme ou se é no Todo Mundo Quase Morto, que ele tá correndo, ele vai pular, né, o Simon Pegg, ele pula as cercas e tal, aí o outro amigo dele, que é o Nick Frost, né, o nome do cara, ele vai correr pra fazer a mesma coisa, cara, ele cai, mano, e ele arrebenta a cerca, cara, e tipo assim, é um negócio tão bem feito, ele tem essa coisa de trazer a comédia física
dos atores, sabe? E, aliás, eu acho que foi nesse filme, acho que foi na trilogia do Corneto, que chamou a atenção do Tom Cruise para chamar o Simon Pegg para o Missão Impossível. Porque o Simon Pegg, ele começa sendo um alívio cômico no Missão Impossível e depois colocam ele na ação, para ele fazer ação. Eu acho que o Tom Cruise viu o potencial dele para fazer cena de comédia e cena de ação. Outra coisa que o diretor traz também é ele brincar com a montagem com a edição. Aquela coisa de colocar óculos, engatilhar a arma, se preparar e tal. E são cortes muito frenéticos, muito rápidos e funciona, cara. Aqueles flares e tudo mais. E ele puxa muito de Michael Bay também. Então, assim, cara, eu acho que a linguagem visual desse diretor é genial, sabe? É uma coisa que ele sabe fazer muito bem, que deve ter sido repetido em outros filmes, talvez não sei se com tanto sucesso, mas quando eu penso numa edição frenética, eu acho que esse cara se destaca, principalmente no filme do Baby Driver, que pra mim, eu acho que tem a montagem e a edição, talvez, pra mim, mais perfeitinha que ele já fez na filmografia dele. Não, e como tu falou, tipo, quando você pensa num diretor autoral que tem esses trejeitos, essa entrega, você pensa instantaneamente nele. É tipo você pensar no Tarantino, num filme do Tarantino e já saber que é do Tarantino. E eu sinto que com o Edgar Wright é a mesma coisa, porque, como você falou, as cenas de ação desses 3 filmes da trilogia do Cornetto são muito bem feitas, muito bem realizadas. A mesma coisa vai pra do Baby Driver. E eu, se eu não me engano, ele deu uma entrevista no tempo do Baby Driver dizendo que, tipo, esse filme não poderia ser feito em Londres, porque Londres não é uma cidade para ter racha de carro como tem no filme Baby Driver. Ele pensou esse filme para ser feito em Nova York, lá nos Estados Unidos. Aí ele foi da cidade dele, se eu não me engano, de algum lugar ali, ou de algum lugar em Nova York até a cidade onde roda o filme, tipo, de carro e ouvindo as músicas que iam pro filme, velho. Então, pra você ver, o cara não tem só a ideia, ele planeja, tem todo o processo para botar em prática e, velho, resultar no que resulta. E falando do Baby Driver, velho, é bizarro esse filme, porque, como a gente falou mais cedo, ele não só é muito bem realizado enquanto uma narrativa visual de perseguição, ação, criminalidade, que é os caras são criminosos, mas tipo, visualmente, velho, cara, as sequências de carro, de perseguição desse filme são muito boas, velho. Eu não consigo entender como que o cara faz uma parada dessa. Cara, é muito bom, velho, é muito bom. E é a mesma coisa de você voltar lá atrás e ver as sequências de ação que ele fazia, só que aqui é uma escala bem maior, tá ligado? Porque, cara, não sei se você lembra, no final do Chumbo Grosso, cara, até em velhinha ele bate, porque, como você falou, é um aceito, todo mundo tá envolvido da cidade, todo mundo é um spoiler, mas vai ter spoiler, então todo mundo tá envolvido na seita, e as primeiras pessoas que ele vai bater de frente é uma idosa e o filho dela. É muito bom, velho, como ele dirige a cena, como ele faz a ação, me lembrou o que acontece no Baby Drive, porque, cara, parece não, é uma evolução dele enquanto diretor. E, cara, imagina, velho, como seria se esse cara tivesse mesmo pegado pra fazer o Homem-Formiga. Porque, como o Teodoro falou, a gente lembra instantaneamente na hora que vê aquelas cenas que o amigo do Homem-Formiga tá falando, e em paralelo vai mostrando a ação, só com ele narrando e vai mostrando a ação. Cara, isso é muito bom e é muito Edgar Wright. Então você entende que, tipo, esse projeto era pra ser pra ele, era dele, e, tipo, deu uma divergência de opiniões. O cara viu que ia ser limitado, não ia ter tanta liberdade e pulou fora. Mas, velho, imagina só o que resultaria nisso, velho. Com certeza a trilogia do Homem-Formiga seria tão lembrada, talvez até mais, que a trilogia do Guardiões da Galáxia, velho. Porque, cara, não dizendo que o James Gunn não poderia fazer uma trilogia tão boa que nem ele fez. Mas, velho, ia ter uma concorrência, porque eu tenho certeza que os 3 filmes do Homem-Formiga também seriam muito bons. Uma informação aqui rápida. Não foi em Nova York que foi gravado, não. Foi em Atlanta, na Geórgia, onde o filme se passa e foi filmado. Então não é Nova York, só complementando aqui. Então, eu ia falar, antes da gente passar pro Baby Drive, eu ia falar do Homem-Formiga, porque é isso que o Rony falou, né? Tu vê que, cara, e tem muito elemento ali da edição do. Porque o que eu mais gosto do primeiro Homem-Formiga é porque ele é um filme de assalto, né? E eu gostava até quando a Marvel. Ainda gosto quando a Marvel vai por esse caminho, entendeu? Então, por exemplo, é um filme de herói, mas é um filme de assalto dentro de um filme de herói. Então, é um plano simples, a gente vai entrar, vai fazer isso e vai sair. E tem outras coisas ali que, para além dessa parte
do amigo, né, falando e tal, dublando, mas é porque aquilo ali é muito marcante, sabe? Aquilo ali, tu vê que, mano, isso aqui não foi mexido, deixaram porque é genial. E do Baby Drive, como o Rony falou, cara, assim, gente, se você acha que é só um filme de ação comum, reveja esse filme com calma, cara. Reveja esse filme com aquilo que a gente tá falando e o que eu também gosto muito do Edgar Wright, cara, é como ele insere de forma orgânica a música, principalmente Baby Drive. Porque qual é a ideia? É o garoto que tá ouvindo no fone de ouvido. Então você é jogado para a mente dele, sob a visão dele da ação. E para mim, de novo, a cena que me ganha é a cena de abertura, cara. Quando o Joey Bertal, né, ele senta, ele aponta para frente. E ele dá ré. E ele dá ré, e tu vê a cara do Joey Bertal ali, fala, tipo, hã? Tipo, o que tá acontecendo? E vai assim, e tu vê aquela cena de ação louca acontecendo, e ele marcando tudo no compasso da música. Aquilo ali é maravilhoso. E aí também naquela cena que o Kevin Space tá contando o plano, aí o Jamie Foxx, né? Ah, quem disse que aquele cara ali sabe o que eu tô falando? Aí ele vai lá e conta o plano todo que tava acontecendo, sabe? Aí tu vê que, tipo assim, pô, moleque é diferenciado. Assim, gente, é só assistir o Baby Drive, cara. É um heist movie muito original. A ideia pode não ser original, mas os elementos que compõem o filme, que é justamente essas coisas que o Edgar Wright traz, né, faz com que o filme seja original. Eu acho que é um filmaço, tá? Quando tu tá torcendo pro bandido se dar bem no final, que todo mundo ali é bandido, incluindo o garoto. Quando você torce pro bandido se dar bem no final, é sinal de que o filme faz o que tem que fazer. Você fica comprado, você compra o que você tá vendo. Pra mim, esse, como eu falei antes, é uma aula de montagem, edição de som, as cenas de ação são... Cara, o Jamie Foxx, John Hamm, a Eiza Gonzalez, o John Bernthal, Kevin Spacey, né, que é um ótimo ator. Cara, o elenco é todo muito bom. O Bernthal, eu gosto desse cara, mesmo ele sendo um babaca no filme, sabe? Eu gosto desse maluco, sabe? Apesar da participação dele ser curta, eu gosto desse cara. E assim, tá todo mundo muito bem. Só tem, talvez, uma coisa que pra mim pudesse ser diferente. O protagonista. O ator manda muito bem. Só que assim, eu fico me perguntando se não poderiam ter achado um outro cara. Tipo assim, Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Na época, quando eu fui ver a trilogia sequel, eu fiquei assim, porra, mas esse maluco de Anakin, sabe? Sei lá, tem alguma coisa estranha. Será que não tem outra pessoa diferente pra fazer e tal? Eu tive a mesma sensação quando eu vi esse ator, que eu não sei o nome dele. Eu tive a mesma sensação quando eu vi esse ator no filme. Mas assim, eu acabei me acostumando. Mas na época, esse filme é de 2017, se eu não me engano. Na época eu pensei, porra, não podia chamar, sei lá, um Tom Holland, um Zac Efron, alguém assim nesse... Mas aí pegaram esse cara, mas beleza. Eu me habituei com ele. Ansel Elgort, não é isso? Eu não sei o nome dele. É Ansel Elgort, esse mesmo, tô vendo aqui. Mas o cara manda muito bem, sabe? A relação dele com o pai adotivo dele, a gente entende o passado dele quando ele perde a família dele, a ligação que ele tem com a mãe dele e essa coisa dele se relacionar com a música, o que lembra até um pouco o Peter Quill, né? O Peter Quill tinha essa coisa de... Ele tem uma ligação muito forte com a mãe, ele perde a mãe e ele tem essa ligação mais afetiva através da música. E tem uma cena que eu preciso destacar aqui, que é a cena da máscara do Mike Myers, que é ótima. Era pra comprar a máscara do Michael Myers do Halloween e não do Mike Myers, que é o comediante, né? Aí o Jamie Foxx pergunta que máscara é essa e tal, e outro cara responde, pô, é o do Austin Powers. Aí o Flea, que também tá nesse filme do Red Hot Chili Peppers, fala que era pra ser a máscara do Michael Myers. E o cara que comprou a máscara diz, mas esse é o Mike Myers. Aí vem o Jamie Foxx, aí ele vira e fala, cara, era pra ser a máscara de Halloween. Aí o cara vira e fala, ele disse que a máscara que ele comprou era de Halloween. Ele fala, não, cara, não é essa a máscara. Porra, é a máscara do assassino do Halloween. Aí fica aquela... E é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, sabe? Aí no final o cara fala, ah, tá, a máscara do Jason. E todo mundo grita, não. E aí vem pra ação, sabe? Então é tudo muito intercalado, tem um ritmo certo. Porra, o Jamie Foxx tá sangue nos olhos. Cara, o Jamie Foxx, cara, puta que pariu. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Eu acho que esse cara, ele e o John Hamm, eles elevam o nível do filme, cara, assim, surreal. Todo mundo, por exemplo, eu tenho a minha paixãozinha, né, que é a Lily James, também tá maravilhosa como a garota lá é a mocinha do filme, né? E tu vê que ele o Baby, né? Ele sabe, cara, eu sou bandido e tal, mas eu tenho princípios, tipo, sai daqui que tu não tem nada a ver com essa história. E Ele é ela o Toretto, família. Ele é o e Toretto. só que ela interpreta bem essa menininha que também não é tão sem defeitos assim, entendeu? Ela é inocente, mas tu vê que ela passa um olhar que ela não é tão inocente. Uhum. Ela sabe o que tá acontecendo, sabe do Julieta, até que ela espera ele sair da prisão e tal, aquela coisa toda. O Ansel, assim, a escalação dele também tem por causa do hype, né? Ele é o cara do Culpa das Estrelas, fez Divergente.
Então, quando ele foi escalado, ele tava bem mais no hype que o Tom Holland, por exemplo. Mas eu acho que ele entrega uma atuação que tem que ser, sabe? Um cara mais contido, não tão explosivo, que ele que é um moleque prodígio, sabe? Tu olha pra esse cara e fala, esse cara não é do mundo do crime. E toda a questão dele, de novo, né? Música, né? Ele com os discos de vinil, o rolê dele de ir pra loja lá. Cara, assim, e como você falou, cara, a ação desse filme é incrível, porque não tem aquela coisa por exemplo, Velozes e Furiosos, né? Do cara empinar o carro no meio da rua. Então é uma ação incrível. Você entende que, pô, o maluco é muito bom de roda e tu vê que não tem nada para além disso. E também não é aquela coisa assim mentirosa, sabe? O cara toma um tiro, o cara morre. Não é o cara tomou 10 tiros e saiu andando com uma explosão no fundo. E tem todo o lance lá do Kevin Spacey também, no final do filme e tal. Cara, eu gosto muito, muito desse filme, assim. E falar em moleque prodígio, que você falou aí, né? Que o Baby, ele é o garoto prodígio. Tem outro garoto prodígio, que é o sobrinho do Kevin Spacey no filme. Falando com a moça do caixa, que não precisa nem chegar armado, que ela já ia se borrar de medo, e que é só abordar ela. Ele diz pro Anson, né? Pro Baby, né? Ó, tantas câmeras, tantas pessoas, não sei o que e tal. Eu falei assim, caralho, o molequinho é foda, maluco já manja de roubar banco, sabe? Pena que foi curtinho, cara. Mas, tipo assim, caraca, o moleque saca dos Paranauê. Eu fiquei até com vontade de ver mais do moleque. Eu só tenho uma dúvida com relação ao final. Aquele final em que ele sai da cadeia, aquilo ali aconteceu ou é uma projeção da cabeça dele? Eu sempre entendi que aconteceu, tá? Pra mim, ao menos, né? Aconteceu. Então fica em aberto aí se tá acontecendo ou não, mas Porque eu pra acho mim. que houve uma redução de pena, porque quando ele vai para tribunal, algumas pessoas prestaram depoimento e falaram, não, ele parecia não querer estar ali. Ah, ele é um bom garoto. Ah, ele me ajudou, ele devolveu minha bolsa, ele entregou meu bebê e tal, não sei o quê. E aí eu acho que tem uma redução de pena, é porque eu preciso rever o filme. Mas outra coisa que vocês falaram que, tipo, é muito do diretor também é se cercar de boas interpretações, bons atores. E a gente vem falando aqui do Baby Drive. E no projeto seguinte dele, que é o Last Night in Soho, velho, porra, mano, tá a Thomasine McKenzie, tá a Anya Taylor-Joy, tem o Matt Smith, que é o cara lá do Doctor Who. E, cara, que filme, velho, que filme. Eu gosto muito desse filme e, novamente, ele trabalhando muito bem a música. E, cara, pra mim esse filme foi o que mais me fez gostar de música, porque eu vim ver recentemente o Baby Drive, não tinha visto na época, aí vim ver recentemente. Mas o Last Night in Soho, velho, eu assisti na época. E, cara, o que eu escutei, essa trilha dos anos 60 do filme, essa trilha do filme, cara, não dá pra contar, velho, não dá pra contar, porque até hoje, quando eu revejo o filme, depois eu vou no Spotify e fico ouvindo as músicas, porque eu gosto muito. E esse filme é um terrorzão mesmo dele. É o terror que ele mistura diálogo. Cara, visualmente esse filme é muito bonito. Tem reviravolta, plot twist, mas o que me pega muito nele é a estética, a reprodução de época, que eles fazem mesmo tudo, velho. E, cara, novamente, a edição, montagem do filme, porque tem cenas que, tipo, o Matt Smith tá dançando com a Anya Taylor-Joy e, tipo, em espelhos vai refletindo a outra protagonista, a que volta no tempo. E, cara, é uma parada tão bem feita, velho, que você não nota corte, velho. Inclusive, Rony, tem no YouTube, foi divulgado, como eles gravaram essa cena, né? Que ele tá dançando ali, aí quando ele começa a meio que circular, tu vê é a atriz, inclusive, que fez o Jojo Rabbit, né? Se eu não tô enganado. É aquela que era a amiga judia do Jojo. Eu acho que é ela, de Eu acho cabeça, que é assim. ela. Então, aí tu vê que, sim, ela tá abaixada atrás da câmera, sabe? E aí, quando troca, a Anya Taylor-Joy se abaixa também. E ele vai fazendo essa montagem e usando ele, o Matt Smith, como corte. Então, ela foi gravada, não sei se em take único, tá? Isso aí não foi aprofundado. Mas você vê que, literalmente, quem passa na frente da câmera pra mostrar que cortou e trocou é ele. Então, assim, na edição você pega, marca ali, mas, assim, é uma tática, como eu vou dizer assim, quase prática, né? E visualmente falando, é perfeito. Cara, é perfeito porque, tipo, como a gente vem comentando aqui, você não vê o corte, você não vê que tem corte. Porque fica até difícil de saber se tem corte ou se elas são introduzidas na hora que o personagem tá de costa pra câmera. E eu acho que seja isso. Porque, como você falou, uma atriz fica num canto e depois ela troca de lugar com a outra. E é, tipo, muito rápido, velho. E tem que ter uma sincronia muito foda, velho. Tem que ter uma sincronia muito foda pra funcionar. E outra coisa que eu gosto também nesse filme é quando ela vai chegando quando ela volta pro passado,
passado, nas memórias dela, da assassina, por assim dizer, é tipo, você vendo os reflexos, velho. Tipo, você tá vendo a Anya Taylor-Joy, mas no reflexo você tá vendo a Thomasin McKenzie, a outra atriz. Porque me lembra muito o que fazem no filme do John Wick, quando tem uma cena de ação numa sala espelhada. É o mesmo princípio, só que beleza, reduzido. É um cenário menor. Mas é tão bem feito quanto, velho. Então você vê que esse cara, não só ele sabe brincar com estilo de narrativa, montagem, essas coisas tudo, como ele sabe fazer cinema, velho. O cara é foda no que faz. E outra coisa que eu gosto nesse filme é os elementos de diálogo que ele traz, porque eu não sei se vocês sabem, mas tipo, esse filme é muito inspirado nos filmes italianos, de tipo, aquele visualzão vermelho, verde, neon, tá ligado? Tipo, reflete muito a época e visualmente, velho, é um dos filmes mais bonitos que ele tem. Pra mim, esse e o Baby Drive, pra mim são filmes belíssimos. E eu gostei muito, mas tem uma coisa que eu não gosto nesse filme. Eu não sei vocês, mas eu não gosto da revelação final. Vamos dar spoilers novamente, mas é preciso falar, porque eu não gosto desse final dele. Que, tipo, tem a revelação que a protagonista lá, Anya Taylor-Joy, ela matava os caras, porque esse filme é bem pesado, velho. Esse filme fala de abuso e tudo mais, mas revela que ela não morreu. A mina tem uma fake, como é que eu posso dizer, velho? Uma fake visão, tá ligado? Porque ela vê a personagem da Anya Taylor-Joy sendo esfaqueada pelo personagem do Matt Smith, só que, velho, não é real, tá ligado? Ela tem uma fake visão. Depois é falado no final que não, ela não morreu, você viu errado. Aí eu fico pensando, velho, como, velho? Como que você, que é uma pessoa que tem essa capacidade de voltar para eventos passados, como que você tem uma fake visão? Não faz sentido. A não ser que, tipo, a mente dela, antes do final, predispôs ela a acreditar que a mina morreu, ela é uma heroína, ela não faria isso, ela não mataria um cara. Mas mesmo assim, velho, eu acho muito forçado esse plot twist do final. É a única coisa que eu não compro no filme. E pensar que o Last Night in Soho, eu acho que eu cheguei a ver um pedacinho desse filme, mas eu não vi tudo. Pela descrição que vocês estão dando aí, eu acho que eu cheguei a ver um pedacinho, acho que vi na TV a cabo. O Last Night in Soho, eu li, né, que é um filme visualmente muito interessante, por exemplo, essa cena aí do bar e tal, as atuações, o clima, a tensão, a ambientação que tem, que você fica tenso o tempo todo. E aí tu pensa, né, Last Night in Soho é em 2021. E aí o Matt Smith sai de Last Night in Soho pra fazer o filme do Morbius no ano seguinte. Porra, o cara deu uma caída bizarra, hein? Vertiginosa essa caída, viu? Porque eu ia começar falando do filme sobre a interpretação dele em Morbius, só que eu disse, deixa pra lá, depois o Efra pode puxar. Mas, velho, esse filme é bom demais, velho. Esse filme você tem que ver. Mesmo eu tendo falado de spoiler aqui, depois você vai esquecer, mas, cara, ver esse filme é muito bom. Porque, como você falou, é uma reconstrução de época, velho, que é coisa de maluco, mano. Sério, a primeira cena desse filme já mostra muito do potencial dele. Já é uma cena cantada, meio cantada, dançando ali, velho, é muito bom. A forma que ele faz, que ele compõe essas cenas, ele mostra a personalidade das personagens, que é oposta uma à outra, mas a mina tá com um fascínio tão grande na pessoa que ela volta no passado pra ver a vida passada dela, que ela tá tão deslumbrada com aquilo que ela não percebe as falhas, tá ligado? É muito bom, velho. Só veja esse filme. Agora ele fez aí, né, o remake, a nova versão de Sobrevivente, né? É assim, eu não vi essa versão nova, eu vi a versão do Arnold, né, que é um dos clássicos dos anos 80, né? Que era tiro, porrada e bomba, né? Eu fico até me perguntando o quão próximo a versão do Arnold, que o Arnold fez, é próxima do livro do Stephen King. Porque você não pensa, né? Que, tipo assim, você nunca ia imaginar que o Arnold Schwarzenegger, numa época que ele estava no auge, ia fazer uma adaptação de Stephen King, né? Tipo, você não consegue associar isso. E eu não sei o quão esse filme novo é próximo da obra original, mas, assim, parece que existe um consenso de que o filme não é tão bom assim, né, cara? Apesar do... Eu gosto do ator principal, que é o cara do Top Gun, não esqueci o nome dele, mas Glenn Powell. Eu gosto desse cara, eu acho ele um cara carismático, eu acho ele um bom ator, sabe? Ele tem pinta de galã e tal. Eu já cheguei a ver alguns filmes dele, além de Top Gun Maverick, que, aliás, Top Gun Maverick é um filmaço. Mas, assim, cara, a galera diz que esse filme não é tão bom assim, né, cara? É um filme que não parece, como você foi dito aqui no início, não sei se foi o Rony ou se foi o Teodoro, não tem cara de filme de Edgar Wright. Parece que ele foi contratado para fazer um serviço, e aí tudo aquilo que faz o Edgar Wright ser o Edgar Wright, visualmente, narrativamente, parece que ele abriu mão disso para fazer um trabalho encomendado, né? Cara, eu tive o desprazer de ver esse filme. E, cara, tudo que eu falei de positivo sobre o diretor e sobre a filmografia dele, desconsidera nesse filme, velho. Porque, cara, o ano passado, se for pra falar do Stephen King também, fazer uma menção aqui,
eu acho que foi o ano das adaptações estranhas do Stephen King, porque o ano passado teve A Longa Marcha também, que, cara, é de uma época que o Stephen King nem assinava como Stephen King, era outro nome, eu esqueci agora a alcunha que ele usava. Mas, indo pra esse filme, mano, como é que eu posso dizer, velho? Visualmente, narrativamente, as coisas que o Wright tem de inventividade, velho, parece que nesse filme desapareceu, parece que não existia isso. Eu não sei se foi opção do estúdio, ou imposição, na verdade, imposição do estúdio ou alguma coisa do tipo, mas, mano, não parece um filme de ação feito pelo Edgar Wright, velho. Você não fica instigado pra ver a próxima cena de ação. Sendo que, porra, velho, a cena de ação que é que o cara mais manda bem, além da montagem e tudo mais, cara, são cenas qualquer coisa, velho. E tu falou do Glenn Powell, eu não assisti tanto filme dele pra achar ele bom ou ruim, eu só vi, eu acho que um filme de ação que ele lançou esses tempos, mas eu não lembro o nome agora, e aquele filme com a Sydney Sweeney. O filme com a Sydney Sweeney eu lembro e não gostei tanto. Mas aqui, velho, ele não me convenceu como um cara que faz cena de ação e não me convenceu como ator, velho. Eu simplesmente não gostei desse filme porque é uma releitura de um clássico, de um filme dos anos 80, 90, e, cara, é um filme que parece plastificado, velho, um filme que não tem a essência dos anos 70, 90 e que não parece um filme feito de hoje em dia. Parece só um produto que tá à deriva, tá ligado? Um produto que não conversa com nada. Pelo menos pra mim foi essa a impressão. Eu até botei ele na lista de piores do ano e uma galera, tipo, reclamou de estar nos piores, mas eu disse, velho, esse daqui não deu. Uma dica aqui, tu que ainda não viu coisa dele, tem um filme dele chamado Assassino por Acaso, Hitman, lançado em 2024, que ele com a Arjona. Interessante, cara. Inclusive é do Richard Linklater, que é um outro diretor também, que é muito autoral, ele traz umas paradas muito loucas, mas esse filme em específico também foge muito do que o Linklater costuma fazer, né? E eu achei um filme interessante, cara. Assim, eu acho que ele tem potencial para ser a próxima cara de Hollywood. Eu acho que tem. O visual o cara tem. Eu acho que agora é saber escolher os papéis dele, né? Eu espero que com esse filme aí, a nova versão Sobrevivente, que não deu uma puxada no freio na carreira dele. Mas assim, o cara conseguiu aparecer em Top Gun Maverick, que eu acho que é uma sequência melhor do que o original. Sim, eu acho Top Gun Maverick melhor que o original. E trabalhou com Tom Cruise. Então eu espero que haja aí uma crescente na carreira desse cara. Então um filme aqui que eu jogo aqui, para vocês poderem conhecer, é O Assassino por Acaso, que eu achei um filme bem interessante. O filme começa meio devagar e tal, mas depois, quando tu entra na história, tu fica assim, caralho, o que vai acontecer? É um ator que tá em ascensão, sabe? Se esse cara souber, ou o agente dele, né, souber escolher os projetos para esse cara, eu acho que tem tudo para ser um dos grandes nomes aí futuramente. Ele, inclusive, até teve no filme do terceiro Batman do Christopher Nolan, né? Ele faz uma pontinha ali pequena e tal. Ele já teve no filme dos Mercenários também. Então, assim, ele já tá aí um tempo. Mas ele nunca fez nada de grande destaque. O grande destaque foi lá, o Top Gun, e ele tentou aqui agora no Sobrevivente. O que eu ia comentar é que tá muito cara que foi aquela troca, né? Ó, você faz esse filme aqui com esse roteiro, tenta botar a sua identidade e tal, porque a gente vai perder os direitos do filme, né? Há tanto tempo. Então faz um remake aí e eu te dou um outro filme, eu financio outro filme teu, entendeu? Mais autoral. É como vocês falaram, né? Esse cara entregou tanto filme e se você olhar os filmes que ele entregou, tudo tem a assinatura dele, a cara dele, o trabalho que ele quis fazer. E quando ele não conseguiu isso, que foi com a Marvel, né? Ele saiu do projeto. Não tô dizendo que mas aparenta ser. Faz esse roteiro que a gente precisa e eu financio um filme pra você. Porque a gente sabe que tem muito disso em Hollywood, né? Você vê alguns atores assim, fazendo porcarias, aí pensa, caraca, que coisa ruim é essa? Mas é porque muitas vezes faz isso pra poder bancar um filme próprio, né? Cara, isso só pode ter sido algo desse tipo, porque, mano, filme, velho, qualquer coisa, velho. Eu não sei se vocês vão ver, mas já vão com expectativas baixas, porque, cara, o Efra que gosta do ator, talvez goste um pouco mais do filme por causa do ator. Tirando isso, é quase nada, velho. Quase nada mesmo. Cara, aparentemente, o próximo filme do Edgar Wright vai ser um título provisório, talvez, chamado Grasshopper Jungle. Eu não tenho ideia do que se trata disso, né? Que é um futuro projeto dele, né? Um possível futuro projeto. E aparentemente vai voltar a parceria dele com o Simon Pegg. Aqui não tá dizendo sobre o que vai ser. Então, assim, ele e Simon Pegg, acho que é a garantia de ter uma coisa para se ver. Vamos ver se o Edgar Wright ele vai cair mais para esse lado comercial, sem assinatura, ou se ele vai tentar mesclar ali as coisas, faz um filme maior, faz um filme mais autoral. É Hollywood, né, cara? A galera tem que entrar no jogo, né? Senhores, vocês têm consideração final para fazer sobre esse diretor? Apenas que assistam a filmografia desse diretor. É muito bom. Muito boa a filmografia. Todos os filmes dele são bons. Menos esse, O Sobrevivente. Esse pode pular. Mas, velho, vale muito a pena. E eu tenho muita vontade
pode ver um filme que ele fez antes do Todo Mundo Quase Morto, que é tipo um projeto de, tipo, não dá nem pra dizer que é um longa-metragem, porque tem menos de 1 hora e meia, e diz que é interessante. É o primeiro filme mesmo, o filme que ele fez. Só que é bem difícil de achar. Por isso que eu não consegui achar. E eu, como o Rony disse, né? Eu acho também que Sobrevivente pode ser aquele filme fora da curva que todo de bom diretor faz. Que, cara, o cara também não pode acertar sempre, né? Que não é uma coisa em baixa, mas só algo pontual. Vá atrás dos filmes do Edgar Wright, é um dos... Assim, a gente vê muito filme por aí, mas é um diretor que tem uma assinatura bem clara, bem característica. E a galera vai curtir, porque não é aquele ritmo lento, parado, é sempre uma coisa muito frenética, muito dinâmica. É quase um videoclipe, né? Lembrando que vocês falaram do Michael Bay, né? Michael Bay se popularizou fazendo videoclipe, então é quase um videoclipe ali pra você. São filmes divertidos, filmes assim que você... Cara, e uma característica que o Edgar Wright tem, não sei se o Rony também pensa, cara, você não sente o filme dele passar, você não sente barriga, você não sente peso, quando você vê, tu fala, já tá tipo, já tá no final, assim, entendeu? Eu sinto muito isso com ele, eu não sei se é porque eu sou fã dele, mas é um processo de imersão muito bacana, que tu fica preso na história ali e quando vê, acabou. Então vale a pena você, eu quero ver o que eu vou assistir, procura Edgar Wright que você vai se divertir com certeza. Vou só concordar com o que o Teodoro falou. E, tipo, pra mim, ele é muito semelhante ao Tarantino, velho. Pra mim, ambos os diretores você não vê a hora passar, velho. Porque eu sou muito fã dos dois. E eu acho que eu não vi nenhum filme ruim de dizer, tipo, ruim não, narrativamente dizendo lento dos dois. Porque todos passam muito rápido, velho. Até os filmes mais lentos do Tarantino, que algumas pessoas pegam no pé, tipo o Era Uma Vez em Hollywood, que eu acho maravilhoso. Tem até o livro aqui. E o Oito Odiados. Tem uma galera que odeia o Oito Odiados e pra mim é uma aula de direção. Até esses filmes, pra mim, passam muito rápido. E eu sinto a mesma coisa com o Edgar Wright. Você não vê a hora passar, você... Cara, esse filme não tem um ponto baixo, não tem respiro, você sempre tá na ação. E eu acho isso impressionante, porque poucos diretores conseguem fazer isso sem tornar a experiência, tipo, rasa, ou tornar a parada muito formulaica. Ele não, ele consegue, ao longo de todos os seus filmes, tipo, entregar alguma coisa nessa velocidade máxima dele aí, tá ligado? Você tava falando aí, Rony, sobre os primeiros filmes dele, né? Antes dele ficar famoso e tal, né? Que é uma coisa que ele, o Tarantino, o Robert Rodrigues, o Kevin Smith têm em comum, né? Essa coisa de fazer coisa caseira, né? Pensar uma ideia e ter a câmera na mão e tal. Posso te Diga. cortar só um minuto? Cara, eu lembrei agora que eu acho que é no projeto Grindhouse. Ele tem um curta também, só que ele disse que nunca vai fazer um filme desse curta. Eu não sei se tu tá ligado o que é o Grindhouse, que é o projeto lá do Tarantino com o Robert Rodrigues. Tem um monte de curtazinhos ali. Curtas não, trailers nos filmes, entre os filmes. E o Edgar Wright fez um curta desse e disse que nunca vai fazer aquele filme. E eu acho que recentemente quem fez o trailer de um desses curtas virar realidade foi o Eli Roth. English, motherfucker, do you speak it? Que ele fez o filme lá, ele fez no filme Grindhouse, na duologia, que tem o Planeta Terror e A Prova de Morte, ele fez um trailer do filme, alguma coisa sangrento, velho, esqueci agora o nome, que é um filme slasher, que lançou em 2023, se eu não me engano, que é um filme slasher, mas eu esqueci o nome. Mas, cara, ele fez o trailer virar realidade, e o Edgar Wright tem um trailer nesse projeto, mas ele disse que nunca vai fazer aquele trailer virar um filme, porque ele não tem orgulho do que fez lá. Se eu não me engano, é verídico isso. Então, eu tava vendo aqui os filmes que ele começou fazendo antes dele ficar famoso, aquela porra toda e tal. É um filme de crime, horror, ação chamado Dead Right, de 93, filmado em VHS quando ele tinha 18 anos, e é antes dos sucessos dele e tal, né? E já nessa época ele já tinha aquele estilo de edição rápida, icônica dele, né? Como tá dizendo aqui na visão geral criada por IA. Tá dizendo aqui, ele já demonstrava seu estilo icônico de ação, de edição rápida e mistura de gêneros. Seu primeiro longa foi A Fistful of Fingers, de 1995, que pavimentou o caminho para a trilogia Corneto e Baby Driver. Mas assim, o primeirão dele, o primeirão mesmo, que foi um filme independente, foi o Dead Right, de 93. Então foi aí nessa época aí que ele tava brincando de fazer cinema, ele acabou pegando conhecimento para fazer tudo que ele sabe fazer hoje, e faz com maestria, né? Vamos ver, né, como é que vai ser o futuro da
carreira desse cara, que eu acho um cara muito interessante visualmente, muito interessante narrativamente, sempre traz atores muito bons. Porra, eu quero ver o John Hamm no novo filme dele e o John Hamm surtando. Porque o John Hamm surta lá no filme do Baby Driver, né? Depois que mata a mulher dele, ele quer matar o Baby de porrada. Então, assim, cara, ele tem que trazer mais dessas parcerias, trazer de volta a gente que brilhou nos filmes dele e fazer uma história maluca aí. Mas, enfim, senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Para vocês que já estão ouvindo, né, vocês já sabem, mesapra04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores, YouTube, YouTube Music. Então curte, compartilha, ativa o sininho, manda sugestão pra gente. Senhores, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.